Podemos começar. Ah, então tá, então. Bom, vou ter que admitindo outra, vou admitir outra pessoa. Não tem outra pessoa, então vamos começar aqui. Ok, seu Marcondes. Doutor Marcondes, eu gostaria que falasse brevemente sobre sua formação anterior, sobre a formação anterior antes de se tornar árbitro, assim, en passant, mas o nosso assunto principal aqui é após você se tornar árbitro, como foi tudo isso, mas pode falar sobre a sua formação, sobre a sua empresa e tudo que quiser discorrer, tá ok? Pode começar então, doutor? Doutora Elane, me permita lhe chamar de Elane, né? Somos Okay, colegas também, né, de mediação, não é? Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a você essa oportunidade, essa brilhante oportunidade de poder falar um pouco sobre mediação e arbitragem. Acho que nós vamos nos concentrar mais em arbitragem, mas de toda forma esse tema é um tema amplo e ele fica aberto, não é? Aqui não tem nada fechado, a não ser o compromisso que nós assumimos com essa entrevista, né? Essa área de mediação e arbitragem, ela sempre foi de grande interesse meu, não é? Mas eu tinha outras atividades e não tinha oportunidade de exercer. Né? Bem antes de eu me decidir, né, me tornar realmente mediador e árbitro jurídico, eu me formei em administração de empresas, exerci a profissão de analista de sistemas durante um tempo razoável, né, 25 anos na Chesf. A Chesf é a maior geradora de energia elétrica do Nordeste, né? E também fiz pós-graduação em sistema de informação, pós-graduação em gestão financeira, pós-graduação em relações internacionais e fiz também um mestrado em ciência da tecnologia da informação. Esse mestrado, inclusive, eu fiz fora, na Inglaterra, o que me permite assim uma visão maior de arbitragem no idioma inglês, né? E que isso é muito importante para a nossa área, né? Nesse tempo, eu fui também professor. Fui professor em diversas faculdades aqui no Recife, né? Eu ensinei na Universidade Católica, na UPE, no Exuda e, mais recentemente, até o mês de fevereiro, ensinei na Faculdade Damas, aqui do Recife, no curso de Relações Internacionais e fazendo também gestão de carreiras para os alunos de Relações Internacionais. Foi uma experiência muito boa e traz assim uma visão muito interessante, né, de como funciona esse mercado e as oportunidades de negócio que existem nessa área aqui no Recife. Somente em 2019 é que eu comecei a dedicar mais tempo a essa área de mediação e comecei realmente, efetivamente, no primeiro trimestre de 2019, né? Bem, não basta somente a experiência pessoal em muitas áreas, né, como nós temos. Então, eu procurei fazer uma formação em mediação e arbitragem como forma de você ter uma fundamentação melhor em relação à experiência, à competência necessária que eu considero imprescindível para quem vai desempenhar a atividade de mediador ou árbitro. Claro que a experiência pessoal, né, ao longo da vida conta muito, mas os procedimentos técnicos, a abordagem técnica de qualidade precisa é importante. E eu procurei esse conhecimento no IBRAMAC. O IBRAMAC, do meu conceito, é uma das melhores referências nessa área aqui em Recife, tá certo? É que eu recomendo. Bem, essa é a minha inserção na área de mediação e arbitragem, que eu comecei a investir associado assim à função social que é a mediação e a arbitragem, né? Que pode trazer soluções de conflitos com modernidade, celeridade e, acima de tudo, aliar experiência pessoal e profissional nessa área, com essa intenção, né? Por isso, em outubro do ano passado, depois de já atuar um breve tempo como árbitro, então nós criamos a CEMARB, que é a Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem, que já inicia com uma equipe assim, de muito bom nível, muito bom nível. Não vou divulgar aqui a equipe, porque nós não temos tempo suficiente para isso e sairia também um pouco do nosso objetivo, né? Então, essa é, assim, com brevidade,
é a minha inserção nessa área da justiça privada, que é a mediação e a arbitragem. Ok, graças por essa resposta e por esse conhecimento todo aqui ofertado a nós aqui via essa live aqui, tá? Graças mesmo, gratidão aí. Uma segunda pergunta seria, oficialmente, quando começou a arbitragem e quais as leis que regem, quais as que estão em atualmente, doutor? Olha, a arbitragem e a mediação e a arbitragem, ela é um procedimento muito antigo, não é em todos os lugares, e o Brasil também não é nenhuma exceção. Tá? Eu não vou alongar, investir tempo nesse momento em fazer um histórico da mediação e arbitragem, né? Mas eu posso dizer que no Brasil, a mediação e a arbitragem ela está tendo assim uma amplitude maior e uma aplicação maior e também uma procura a partir da promulgação das leis 9.307 de 96, né, de 1996, que é conhecida como a Lei da Arbitragem, e sua revisão posterior na Lei 13.129 de 2015. Tá? Então, somente a partir de 96, com essa lei, a 9.307 de 96, que é conhecida também como a lei Marco Maciel, que ele foi o relator da lei, um dos grandes defensores da lei, né, dessa lei, e que eu tive, inclusive, o prazer de uma oportunidade de conversar com ele sobre isso pessoalmente, faz tempo já, né? E que, a partir daí, é que temos no Brasil assim, uma procura maior, uma regulamentação maior e mais moderna da arbitragem no Brasil, né? Essas leis, né, elas regulamentam e definem não só quem pode recorrer a uma Câmara de Arbitragem, mas também quem pode ser árbitro jurídico, os tipos de casos que podem ser tratados pela Câmara, e o árbitro, o que o árbitro jurídico decide em caso de uma decisão definitiva, né, uma formalização de uma decisão, né? Ou seja, a Câmara de Arbitragem, ela é, na verdade, a justiça privada. Ela é autônoma, ela é mais célere, ela é capaz de proporcionar menos custos, e quando aqui a gente se refere a custos, não nos referimos apenas a custos financeiros, né? Custos emocionais, transtorno, facilidade de acesso à justiça, lidar diretamente com quem vai solucionar o caso, né, sem que haja nenhum comprometimento. Estou cumprimentando as pessoas, desculpa, doutor, só vou cumprimentando. Tá certo. Aí, bem-vinda Caroline Souto, bem-vindo Ronaldo, né? Todos bem-vindos, Damaris, muito bem, Damaris. Obrigado aí pela sua presença. Gratidão a todos. Então, esses custos emocionais, eles pesam muito, né? Então, você procurar a justiça privada, e você, com o telefonema, você fala diretamente, muitas vezes, com quem vai resolver o seu caso, isso não tem comparação, né? A justiça formal, né, do Estado, ela é necessária, ela é efetiva, mas a Câmara de Mediação e Arbitragem traz alternativas excepcionais para quem a procura. Nossa, verdade. Então, vamos para uma próxima pergunta? Vamos lá. Como funciona realmente uma câmara arbitral, né? Eu queria assim, saber uns aspectos importantes, assim como antes da demanda, antes de chegar à Câmara, como seria o caso, por exemplo, de uma cláusula compromissória, aquelas coisas todas que o pessoal fala, né, que tem que ter aí nos contratos. O que o doutor poderia nos dizer sobre isso? Elane, essa sua pergunta ela é muito importante, ela é também abrangente, né? O Instituto da Arbitragem, ele não é de pleno conhecimento ainda da população. Enquanto não houver um amplo entendimento, um conhecimento dessa alternativa, né, os benefícios ainda não são grandes. Esses benefícios eles só ocorrerão a partir do momento em que houver esse maior conhecimento e entendimento sobre o que é mediação e arbitragem. Então, eu vou dividir a sua pergunta aqui em 3 partes, tá certo? Para que a gente possa acompanhar melhor. Então, primeiro, como funciona a Câmara? Isso é importantíssimo.
porque muita gente não tem a menor ideia do que seja uma Câmara, nem sabe até que existe. E muitas pessoas que estão envolvidas na justiça tradicional pouco conhecem e muitos deles também não sabem que existe. Então, veja só, a Câmara de Mediação e Arbitragem, ela é o que a gente pode chamar de uma justiça privada. Uhum. O fato de ser uma justiça privada não significa que ela seja diferente daquilo que é previsto que seja exercido dentro dos critérios e das formalidades legais. Ela apenas tem facilidades a mais para fazer isso. Mas o funcionamento dela é semelhante ao funcionamento da justiça do Estado. Você possui formalidades, compromissos. Isso para ninguém imaginar que agora que eu tenho um caso, eu vou levar para a Câmara, porque lá é muito fácil, eu vou ter acesso direto às pessoas e eu vou ter mais chance de ganhar. Na Câmara não existe essa ideia de ganhar ou de perder. Na Câmara, o que existe é a procura da justiça, com menor custo, mais célere, com menos custos de transtornos pessoais para todos, tá certo? Para que você dê uma entrada em um processo na Câmara, é muito simples. Basta que o interessado se dirija à Câmara por algum dos meios que são disponíveis, né? Eu vou depois falar desses meios disponíveis, e dar entrada na sua demanda, no seu registro. Ele pode inicialmente falar por telefone, mais adiante eu vou dar um contato, pode entrar através do nosso site. Nesse momento do coronavírus, né, onde estamos em quarentena, né, temos a alternativa de conversar com as pessoas do jeito como nós estamos conversando aqui agora, né? Isso é uma forma fácil, rápida de se ver, né? Olho no olho, sem ser presencial, certo? Aproveitar para cumprimentando todo mundo. Olá, todo mundo que está chegando. Bem-vindo todos vocês, muito obrigado pelo comparecimento. Obrigada a todos, tá bom? No finalzinho, o doutor vai abrir um espacinho, talvez, se sobrar assim, vocês podem fazer perguntas sobre alguma coisa, de repente. Ele se disponibilizar a responder, com certeza. Com certeza, com certeza. Então, veja só, quando a pessoa procura a Câmara para registrar ou consultar a possibilidade de entrar com a sua questão, com o seu caso, né, não precisa, previamente, ter um contrato assinado de qualquer natureza. Porque a Câmara, ela não somente trata de questões contratuais, patrimoniais, mas trata também de outras questões que não foram, pelas quais não foi redigida, não foi pactuado nenhum contrato. Por exemplo, uma batida de automóvel na rua. Você não tem um contrato assinado com a pessoa que bateu no seu carro. Nada impede que você procure a Câmara, né, depois de você lavrar um auto de ocorrência, depois de você ter a sua documentação, você procurar a Câmara, ao invés de procurar a Justiça. E a Câmara está perfeitamente preparada e autorizada a tratar do seu caso como se fosse realmente a Justiça. Aliás, é a Justiça. Nós vamos tratar disso ainda mais adiante um pouco, tá certo? É a Justiça. Olha, esse tipo que você falou sobre bater, juro que eu não sabia ainda, né? Porque, na verdade, a minha parte é só mediação também, né? E a advocacia. Isso. Então, essa eu sabia, eu pensava só dos contratos, né? Desculpe a minha leiguice no assunto, né? Não, de maneira nenhuma. Existe uma infinidade de casos que você pode levar. O mais importante é, se você tem um caso, leve à Câmara de Mediação e Arbitragem e deixe que um especialista diga se aquilo pode ser tratado pela Câmara ou não. São pouquíssimos os casos em que não pode. Pouquíssimos. Tá certo? Então, essa, para mim, é a base de referência. É procurar alguém, né, procurar a Câmara, que você vai tratar diretamente com alguém que conhece a forma de tratar a questão e fazer o encaminhamento. Não tem nada complicado, tá certo? As coisas são simples. Agora, em relação à cláusula compromissória, isso tem tudo a ver com a resposta anterior, né? Essa de você procurar a Câmara e tal. Que é o seguinte, quando você procura a Câmara, você precisa assinar um termo de compromisso de que você quer que aquele seu assunto, aquela sua questão, seja tratada pela Câmara. Seja através de mediação, seja através de arbitragem. Ok? A diferença de você não ter um contrato ou ter um contrato é que no contrato, não sei se vocês lembram, né, que todo mundo aqui já assinou um contrato de compra e venda de automóvel, de outro bem, já assinou contrato de locação de imóvel ou de locação de outras coisas, ou mesmo comprou alguma coisa a prazo. Né? É importante notar o seguinte,
Você vai num supermercado, tá? Aí compra lá um refrigerador. Aí você tem uma nota de compra, tá certo? Aquela sua nota de compra, aquilo é um contrato. Você não tem conhecimento que aquilo é mas esse é um contrato, tá certo? E esse contrato é regido pela Lei de Defesa do Consumidor, né? Embora você não tenha assinado um contrato que comprou aquele refrigerador. Você assinou um termo de garantia, você assinou lá a documentação, mas aqui não é um contrato especificamente, tá certo? Da forma clássica como a gente tem visto, né, no dia a dia. Então, os contratos, eles têm geralmente uma cláusula lá, que é a eleição do fórum para dirimir quaisquer questões igual relativas... na justiça comum também, se fosse o caso, né? Exatamente. Então, o que é a cláusula compromissória? A cláusula compromissória é a eleição do fórum, elegendo a Câmara de Mediação e Arbitragem como local adequado para se dirimir quaisquer dúvidas, quaisquer questões daquele contrato. Não é nada diferente de como se fosse na justiça, apenas você está direcionando para a Câmara algo que seria muito mais difícil indo à justiça comum. Então, a cláusula compromissória... Justiça é difícil e custoso, né, doutor? Exatamente. Difícil e custoso, cada caso é um caso, né? Mas eu diria assim, as facilidades da Câmara são essas, você tratar diretamente com quem vai resolver a sua questão. Isso é importante, né? Então, a cláusula compromissória tem a finalidade de você definir que quem vai dirimir quaisquer questões, quem vai resolver qualquer questão decorrente daquele seu contrato, será a Câmara de Mediação e Arbitragem. Essa é a finalidade da cláusula compromissória. Muito bem, e se meu contrato, ele já diz que é o fórum da cidade onde eu assinei o contrato, eu posso recorrer à Câmara? Claro que pode. Se as partes assim o quiserem, elas vão à Câmara, assinam esse termo de compromisso. Esse termo de compromisso substitui legalmente aquela cláusula do contrato original que elegia anteriormente o fórum da cidade. Simples assim. Simples assim. Não tem nenhuma complicação, nenhuma burocracia com isso, né? Bem, tem outros detalhes a mais em relação a isso, mas isso é o básico e é assim que funciona, tá certo? Então, eu respondi a primeira parte, a segunda parte e a terceira parte da sua pergunta, né? Caso queira estender alguma coisa mais a ela, pode ser, ou então partimos para a segunda. Esta daí, do caso da cláusula compromissória, era mais a minha dúvida, eu acho que de muita gente também, né, da área jurídica, e quem tem interesse de ir ao judiciário, quem tem interesse a ir a uma câmara, né, de arbitragem para resolver seus problemas, seus casos, né? Então, eu acho que isso era mais importante, mas, de momento, acho que era só isso mesmo, né? Eu acho que seria agora a nossa última pergunta. Depois eu passaria para quem quiser participar, perguntar alguma coisa para o doutor, tá certo? Olá, doutor, está ouvindo? Estou lhe ouvindo. Ah, tá, ok. A pergunta então, para terminar, né? Diga-nos, como está sendo a quarentena para os profissionais da arbitragem? Estão julgando causas via teleconferência? Se sim, como isso está sendo homologado? Não tendo conhecimento dos colegas de profissão, fale sobre o que o doutor está fazendo neste momento. Só relativo à quarentena, o teletrabalho, certo? Certíssimo. Extremamente oportuna e atualíssima pergunta. Olá, pessoal, no final, lembrem-se, se quiser perguntar, o doutor responde, tá bom? Acho que essa é a última. Bem, a grande questão da quarentena é que estamos todos nós na mesma condição. Tá? Inclusive, o próprio Poder Judiciário ele está atuando com assim, muitas limitações presenciais. Aliás, acredito até que nem tenha iniciado os atendimentos presenciais. Né? Tudo está sendo resolvido via sistema online e também por teleconferência. Esse é o conhecimento que eu tenho. Né? E o Judiciário também tem a intranet, geralmente, né, que eles trabalham assim também. Isso, né? Exatamente. Então, no nosso caso, não tem nenhuma diferença. Nenhuma diferença. Então, a nossa opção é o teletrabalho. Nós estamos investindo bastante nisso, né? E temos já alguns andamentos sendo feitos dessa maneira. Então, o nosso site, ele permite... Eu vou deixar depois aqui o site. Divulga também para a gente aqui o site, porque eu não sei divulgar. o site. Eu sei o nome da câmara, o site não sei. O nosso site...
ele permite que qualquer pessoa possa acessar, e lá ele tem duas portas de entrada do seu processo. Tá? A primeira delas, né, que é o mais comum em todos os sites, é que tem uma área lá chamada contato. No canto superior direito, antes do final, tem lá contato. Tá? Você clicando ali, aí você tem o nosso número de telefone, você tem nosso endereço, você tem o mapinha, tem tudo, e tem o espaço para você mandar uma mensagem. Essa mensagem será recebida por nós e faremos um contato o mais breve possível. Assim que nós recebemos essa mensagem, já faremos o contato com a pessoa. Isso se a pessoa quiser iniciar um contato por telefone. Se ela quiser ser mais explícita e adiantar mais, lá no cantinho superior direito do nosso site, que é Semarb, C-M-A-R-B, semarb.com.br, Lá só uma duvidazinha antes, que parece que nosso tempo vai também ser meio limitado, né? Eu acho que não, ele já fez aí a prorrogação do tempo. Então, okay. Veja só. Não, mas eu queria dizer, uma coisinha que eu queria dizer também, perguntar também a respeito disso ainda, é se o senhor, o doutor, o colega... Colega Marcondes, atende, assim, em teleconferência para outros estados, outros municípios, assim, isso também eu gostaria de saber, além da pergunta que eu fiz anteriormente. Certamente. Então, veja só, lá no site, no canto superior direito, tem um espaço lá de iniciar o caso. Clica lá em iniciar o caso, aí você abre lá todo um procedimento do que você deve fazer. Você vai entrar com seu nome, endereço, seus dados, vai listar o caso que você pretende tratar com a Câmara e vai dar entrada. Esse documento que você preenche já é um documento que vai ser analisado por nós. Essa é uma outra maneira de você fazer, tá certo? Também é o seguinte, nós podemos tratar por teleconferência com todas as pessoas envolvidas no caso, semelhantemente de como nós estamos conversando aqui, tá certo? Podemos agendar uma reunião, as partes comparecerão à reunião, essa reunião será gravada, mas gravada somente por nós, porque todo o processo numa Câmara de Mediação e Arbitragem, ele corre sob sigilo, sob confidencialidade. Somente as partes é que têm conhecimento. E nós ficaremos com isso para nossa consulta, né, e análise posterior. Então, podemos fazer essa conferência online, e não importa onde as pessoas estejam, certo? Aonde elas estiverem, inclusive no exterior também, né? Tem um caso de uma pessoa que está fora, tem um caso de uma pessoa... Está fazendo assinatura digital para homologação, assim? Está sendo assim? Sim, o nosso site, ele permite toda a homologação digital. Você já pode entrar, você pode escanear um documento, qualquer documento, e por PDF você já anexa isso ao seu processo. Não precisa de nada presencial. Nada presencial. Olha, então é bom. Desculpa. Bom que o pessoal aqui, né, o pessoal que vai tomar conhecimento, o pessoal do Jus Brasil também, do meu site, do meu canal do YouTube, o pessoal aí já fica sabendo como é isso tudo, pode estar onde estiver, então, né, doutor? Que a pessoa poderá, então, entrar em contato contigo, ou qualquer câmara que seja, mas no caso aqui contigo, né, na tua câmara, que poderá resolver um conflito, mesmo que o conflito poderá ser homologado, julgado, mesmo que ele esteja, por exemplo, ele está na Itália, você está aqui, homologa aqui, mas se o caso dele for algo que aconteceu em Mato Grosso, por exemplo. Sim, veja só, nós temos representantes em vários lugares. Não temos ainda um representante, por exemplo, em Mato Grosso, seu exemplo. É um exemplo, né? seria, Nós temos em outros lugares, tá certo? No caso, nós vamos procurar um representante para aquele local, sem problema nenhum. Isso não tem nenhuma dificuldade para que nós façamos isso, tá certo? Muito bom. Como essa sua pergunta foi a última, segundo você anunciou, estou aberto para outra, não tem problema, tá certo? Eu gostaria apenas de ratificar aqui o nosso site, que é o www.cmarb.com.br, né? E estamos à disposição de vocês. O meu telefone também está à disposição de vocês, tá certo? Com o DDD 81 991824572. Opa, que legal. E aí, agradeço muitíssimo, Elane, esse seu convite de participar um pouquinho aí da sua história e do seu trabalho, né? E fico sempre à disposição. Quando precisar, pode me procurar.
Eu que agradeço demais, porque fazia tempo que eu estava te esperando, doutor. Então, mas muito obrigada, tá? Vamos deixar todos os seus contatos aqui para todo mundo, do mundo, inclusive, né, que tiver interesse, já saber que pode entrar em contato com a Semarb, né? Aí a gente deixa por escrito depois, no vídeo, no artigo e tudo, e as pessoas tomarão conhecimento. Foi muito bom saber de algumas coisas, poucas eu já sabia, mas outras não. E gostaria aí, né? Quem tiver alguma pergunta, pode abrir o microfone. E agora faça a pergunta ao doutor Marcondes, que ele está à vontade aqui. O Vitor acaba de entrar. Olá, Vitor. Acabou de entrar quando a gente já está saindo, mas se tiver alguma pergunta, pode fazer ao doutor Marcondes, que ele ainda Elane, está aqui à vontade. Eu acho que a Ana nos chamou. Seja chamei. bem-vinda, Ana, pode entrar, pode falar, amiga. Vamos lá. Obrigada, Elane. É uma pergunta rápida, só para reforçar para a audiência, né? Eu queria que o doutor Marcondes esclarecesse, assim, reforçasse, uma vez proferida a sentença arbitral, né, qual é o valor que ela tem, qual é o peso que ela tem para dar segurança jurídica às pessoas que procuraram, né, a Câmara de Arbitragem. Por favor, doutor Marcondes. Muito bom, Ana. Porque quem procura a Câmara, ela está procurando não somente facilidade, mas também efetividade na solução da sua questão. E a Ana fez a pergunta correta, apropriada para isso daí. Que é o seguinte, o artigo 18 da Lei de Arbitragem, que é a Lei 9.307 de 96, ela diz o seguinte, o árbitro, ele é juiz de fato e de direito. Isso está escrito em lei. E a sentença que proferir não fica sujeito a recurso ou homologação do Poder Judiciário. Ou seja, aquilo que o árbitro sentenciou, eu estou dizendo aqui, usando a palavra sentenciar, porque é uma palavra mais formal, e que não é o que o árbitro decidiu, porque não é uma decisão pessoal do árbitro. Uma sentença é algo que foi formalizado em função de análise das partes, das provas, do processo como um todo, até se proferir uma decisão, né, que é uma sentença judicial. Então, continuando aí nessa mesma linha, o artigo 31 da mesma lei ainda diz o seguinte, reforça o seguinte, a sentença arbitral, ela produz entre as partes e os seus sucessores, ou seja, aqueles que procuraram a Câmara e os seus sucessores, os mesmos efeitos da sentença proferida pelos órgãos do Poder Judiciário e, sendo condenatória, constitui título executivo. Ela é irrecorrível, uma sentença de uma Câmara Arbitral, ela é irrecorrível, e ela tem o mesmo efeito de um título executivo, né? Tem o poder de fazer, e é executado pelo próprio Poder Judiciário. O juiz arbitral, ele recorre ao juiz para execução, não é para apelação, é para execução. Ótimo. Eu não sei se respondi, Ana, a sua pergunta. Respondeu sim, esclareceu sim, e isso dá segurança jurídica, apesar da facilidade de acesso que as pessoas têm à Câmara, da possibilidade de contato diretamente com as pessoas que vão, como foi mencionado aí na sua fala, né? As pessoas que entram em contato podem ter acesso, inclusive, a quem vai, ao árbitro, né, que vai analisar o caso, mas isso não significa que a validade e as formalidades, vamos dizer assim, né, para a prolatação da sentença, ela vai ser tão rigorosa e tão cuidadosa, né, quanto qualquer processo, quer seja judicial ou não, para dar exatamente a segurança jurídica que quem procura esse meio, né, essa opção de Câmara de arbitragem para a solução dos seus conflitos, né, dos seus problemas, das suas situações, aí, das suas tratativas. Muito obrigada pela resposta. Ana, ainda complementando a sua resposta, eu acrescentaria o seguinte, quando alguém procura a justiça, geralmente a ideia que se tem na justiça é que você entra para brigar, né? Eu vou brigar para ganhar uma causa, né? E a outra parte também vai brigar para ganhar a parte que ela entende que é do seu direito. Na Câmara de Mediação e Arbitragem, isso desaparece, né, um pouco. E se procura, naturalmente, uma cooperação entre as partes
para que esse conflito ele não seja acirrado, até porque não tem segunda instância. A decisão arbitral ela é definitiva. E essa causa, por exemplo, eu falei ainda agora, vou continuar com o mesmo exemplo, da batida do carro. Tá? Alguém bateu do carro, aí procurou a Câmara, e a Câmara tomou lá tal decisão. Naturalmente, se a coisa for resolvida na mediação, melhor. Mas se for resolvida na arbitragem, uma das partes poderá dizer: não, mas eu não gostei dessa decisão, eu agora vou entrar com outro processo na justiça. Pela mesma causa, ele não entrará. Aceitou, tá aceitado. Ele nunca entrará pela mesma causa, só se for por outra batida, mas por essa não. Tá certo? Essa já foi. Né? Então, a Câmara, como ela é uma solução definitiva, as partes devem entender que devem cooperar na solução, seja na mediação ou seja na arbitragem. Porque assim facilita para todos. Isso é muito bom. Excelente, muito bom, doutor Marcondes. Obrigada. Obrigada, doutora Ana Barbosa. Obrigada, tá? Pela participação excelente aqui. Olha, quero convidar mais alguém, se alguém tiver alguma pergunta para fazer, que tiver algum interesse mais na arbitragem, saber como funciona, cursos, essas coisas, quem pode fazer ou não. Alguma coisa que não foi respondida nas perguntas aqui que eu realizei a princípio. Então, se alguém aqui presente, né, que está a tela, tem muita gente, mas ninguém apareceu, não apareceu, se quiser aparecer e fazer alguma pergunta, seja bem-vindo. Aproveite os últimos momentos com o doutor Marcondes Vera aqui, que está respondendo nossas perguntas. Oi, Elane? Camila? Sim, Camila, está falando. Boa tarde. Tudo Olá, bom? Boa tarde, Camila. Tudo bem? Boa tarde, doutor Marcondes. Tudo bem? Boa tarde, não estou lhe vendo, viu? Que eu estou escondida, mas estou acompanhando aqui desde o início. Só eu gostaria de aproveitar o gancho da Ana para reforçar também a questão do termo, quando é celebrado um termo de mediação. Se o árbitro também tem essa autonomia para validar esse termo que foi celebrado na mediação, para que faça ter esse valor judicial, como o senhor acabou de explicar para a gente. Você fala na mediação, o acordo de mediação, não é isso? Isso, quando é celebrado o acordo na mediação. Sim, sim. Homologado também, né, pelo árbitro. Exatamente. O acordo homologado na Câmara, ele tem o mesmo efeito como sendo um título executivo, o mesmo efeito. A diferença é que na mediação, as partes chegam a um acordo. Perfeito. Chega a um acordo. E na arbitragem, é porque não houve acordo, então é preciso a ação de um árbitro. Né? Mas o efeito é o mesmo, o efeito do acordo é o mesmo. Na mediação, você tem o acordo arbitral. E na arbitragem, você tem a sentença arbitral. A única diferença é essa. Os efeitos são os mesmos. Perfeito, doutor Marcondes. Muito obrigada. Alguém mais gostaria de dar uma palavrinha? Obrigado por sua pergunta. Obrigada, Camila. Obrigada. Abraço. Alguém mais com alguma pergunta? Alguém mais gostaria de fazer uma pergunta sobre arbitragem, Olá, boa sobre tarde. Câmara? Boa tarde. Boa tarde, Ronaldo. Ronaldo Benício, de João Pessoa. Nosso parceiro em João Pessoa, na Paraíba. Olá, Ronaldo. Por que não aparece, homem? Rapaz, eu eu não tenho muita habilidade nessa parte de informática, então acho que na hora de entrar, eu acho que eu optei por uma opção sem o vídeo. Nas próximas eu vou poder me inteirar dessas novas ferramentas, né? Novos tempos, né? É verdade. Né? Até um colega disse o seguinte: quando o Covid passar, né? Na verdade, ele veio para não passar, né? Ele veio para ficar, né? Então, nós temos que se acostumar. Ele veio para ficar, né? Aí nós temos que se adaptar agora aos novos tempos, né? Ele veio para ficar, então a gente tem que ficar online também, né, Ronaldo? Também, né? Então muitas coisas vão mudar. Não, mas a minha pergunta é simples, professor. Acho que eu escrevi aqui, mas é o seguinte: qual é a média, por exemplo, de uma causa, do início ao final, né? Porque nós sabemos que na justiça do Estado, né? Nós não temos tempo. O tempo que diz assim: rapaz, bota essa causa aí e você não sabe quanto vai ganhar daqui a 2, 3 anos. Tem muito isso. E nós sabemos que na justiça privada ele tem um tempo bem menor, né? O custo é menor. Então, qual seria o tempo médio aí do início de uma até o final? Ronaldo, excelente a sua pergunta.
Porque quando nós falamos aqui, desde o início, e ressaltamos isso como uma das qualidades da mediação e arbitragem, nós falamos em prazo, que os prazos são mais curtos, mas não falamos e você ressaltar exatamente isso. Olha, legalmente, eu não vou citar aqui o artigo, mas legalmente, o prazo para se resolver uma questão na Câmara de Arbitragem são 180 dias, 6 meses. Esse é o prazo máximo. Ou seja, quem entra numa Câmara de Arbitragem sabe que a sua questão em 6 meses estará resolvida, salvo a complexidade da causa e com o consentimento das partes. As partes, elas assinam um compromisso, né, autorizando, estendendo o prazo. Adivinha quem entrou? No final, para fechar. Não, eu não estou vendo aqui. Ah, sim, peraí. Doutor Jean Carlos Dal Bianco, seja bem-vindo, prof. Ele saiu. Não estou vendo ele. Bem, ele saiu, parece. Eu aceitei e ele foi. Oi? Ô, Ronaldo, então é isso, tá? As causas são muito rápidas, né? Depende da complexidade, né? Se você tiver uma causa aí muito complexa, muito grande, envolvendo grandes valores, questões muito subjetivas, né? Demandas, assim, às vezes pouco execuíveis, aí isso pode se estender um pouco, mas nunca será como a justiça. Se você pegar a justiça comum, né? Você pode pegar os 180 dias como uma referência excelente, muito boa. Não sei se lhe respondi. Respondeu, Ronaldo? Respondeu, professor, respondeu, né? A gente faz essa pergunta assim porque um dos pontos, inclusive, para você, né, trazer uma causa para, né, a justiça privada é exatamente essa, é você falar do tempo, né? Além do custo, né, a questão do tempo ela é muito importante, porque você fica sabendo que a coisa ela vai ter uma resolutividade muito mais rápida, né? Então, o senhor respondeu bem, inclusive isso aqui é um ponto fundamental para qualquer argumentação e trazer, né, algumas causas para esse campo. Certo, Ronaldo. Obrigado, fico à disposição, viu? Olha, parece que a Ana quer fazer uma última pergunta. Ana Barbosa, doutora Ana, se quiser, pode abrir. Obrigada, Elane. Só mais uma. Teve um momento também que foi abordada a questão da realização das audiências, né, ou da sessão de mediação, utilizando a internet, né, a via digital, a via, né, à distância, ou seja, não há necessidade da presença física, né, das partes envolvidas no processo. Eu queria que o senhor reforçasse, doutor Marcondes, se isso é uma questão momentânea em função desse período de pandemia, porque impede, né, que as pessoas se encontrem, obriga o isolamento social, ou se isso é algo perene que tem previsão legal e é perfeitamente factível que continue e que ainda com mais intensidade pós-período de pandemia, né, essa fase que a gente vive agora. Ana, olha, doutor Jean Carlos entrou de novo, espero que ele não fuja, vou falar o nome dele aqui de novo, para ele não fugir, e se tiver aí, dá um sinal de fumaça, doutor, também, né? Não estou vendo ele aqui ainda, mas ele vai aparecer. Ele está aqui na minha tela, eu já aceitei ele 2 vezes, ele voltou, agora está aqui. Na minha ele não está. Agora pode responder a pergunta da doutora Ana. Na minha ele não está. Ana, olha, os meios eletrônicos atuais, né, como o WhatsApp, como o e-mail, né, e outros documentos, como o PDF, né, e outros documentos, uma vez assinados e remetidos pela parte, né, dentro do seu processo, ele tem acolhimento legal, sem problema nenhum. Isso já tinha antes, né? E continuará tendo. Ou seja, eu não vejo isso como uma exceção, né, da quarentena. Eu não vejo isso como uma exceção do momento. Né? O nosso sistema ele já permite isso. Se eu mando um documento para você assinar, você assina. A sua assinatura é igual àquela que você me mandou no documento oficial. Eu reconheço a sua assinatura. Ela estará valendo, tá certo? Ela estará valendo. Agora, não é qualquer documento extemporâneo que dê, cada um tem ideia de mandar o que ele quiser. Não, tem que mandar aquilo que está sendo requerido, né? E uma vez enviado isso é anexado ao processo eletronicamente e tem valor legal. Eu entendo dessa maneira, não é nada diferente. Né? As questões presenciais, elas estão muito mais ligadas à nossa cultura, né? A tecnologia ainda é muito recente, mas ela já vem sendo utilizada na justiça há um bom tempo, né? Eu digo um bom tempo, não é tanto tempo assim, mas já é consolidado isso daí, né? Reuniões online, meios de gravação, tudo isso é documento que pode ser anexado a um processo sem nenhum problema. Eu entendo dessa maneira.
até se algum de vocês, né, que eu sei que tem advogados aí, né, nos ouvindo, né? Eu vejo aqui que tem advogados nos ouvindo, né? Inclusive a própria anfitriã dessa entrevista, né? Que se quiserem se pronunciar sobre isso com a prática jurídica aí tradicional, podem se pronunciar. Não, mas já está tudo bem, é porque já estamos aí praticamente passando o horário previsto, né? E no finalzinho entrou o doutor Jean Carlos Dal Bianco e a Tassiana Moreira. Se eles quiserem se pronunciar, falar alguma coisa, perguntar algo, a gente deixa um espacinho aqui para vocês. Fiquem à vontade, Tassiana Moreira e doutor Jean Carlos Lima Dal Bianco, agora estou vendo ele aqui. Tá vendo? Estou vendo ele. Então, o doutor Jean Carlos Lima Dal Bianco. Estou lhe ouvindo, peço até para complementar essa minha resposta, né, com a experiência maior. Desculpe aí eu entrei já no finalzinho, que eu estava com alguns afazeres aqui. Uhum. Eu quero congratular aí pelo trabalho. Viu? Muito bom. Parabéns pelo trabalho, Marcondes. Parabéns pelas explicações que você tem feito aí. Eu comprei já no finalzinho, está muito bom. E tudo que você falou realmente tem razão. Assim, o documento, hoje, não sei se você já está sabendo, que no chamado Smart Contract, são os chamados contratos inteligentes. Já existe a possibilidade da inserção da cláusula compromissória, da cláusula compromissória de arbitragem, os chamados Smart Contract, que você não tem como perder o bem. É um tema muito interessante, está sendo muito abordado hoje. Parabéns pela live. Doutor Elane Canuto, muito bom, parabéns. Gratidão aí, doutor, pelo acréscimo aí, por acrescentar a nossa live, conhecimento. Muito obrigada, doutora Ana, que participou, Camila Cavalcante, né? Se a Tassiana Moreira, não conheço, mas se quiser participar ainda, dá um oizinho, pode perguntar algo, fique à vontade, tá bom? E a gente fecha em 5 ou 6 minutinhos, pode ser? Professor Jean, muito obrigado, viu, pela sua complementação aí, muito boa e muito forte a sua presença aqui nessa nossa live. Para mim é uma honra, meu amigo. Fico muito feliz em vê-lo, vocês aí já propagando, né, e disseminando o Instituto da Arbitragem. Isso me deixa muito feliz. Tanto a arbitragem como todos os outros meios, mas exclusivamente a arbitragem. Parabéns, parabéns mesmo. Seja sempre bem-vindo. Olha, então, parabéns a todos, gratidão a todos. Olá, alguém vai vir? Olá. Não, mas estou falando com você. Então, se alguém se já não tem mais perguntas, gratidão a todo mundo, agradeço a todos que participaram, que agregaram valor. A Carmen vai falar alguma coisa, Carmen? Agradecemos ao doutor Marcondes e a você que nos proporcionou isso. Diga que Damaris também está agradecida. Tá certo? Eu gravei para assistir, que eu estava ocupada ali, aí não pude ver, tá bom? Mas eu gravei. Ah, que ok? Bom. Gratidão por participar, tá bom? Gratidão mesmo. Tá ok, obrigada. Muito esclarecedor. Tá ok. Muito a todos vocês, viu? Vou deixar a palavra final aqui com a doutora Elane, né? Eu agradeço antecipadamente que estamos chegando aqui no finalmente, tá bem? Muito obrigado a todos e até breve, na próxima oportunidade. Então, era só isso. Até breve, doutor. Era só isso mesmo, para terminar mesmo, era só agradecer a todo mundo, gratíssima a todos pela participação. Foi muito importante ter o doutor Marcondes aqui. Nossa, muito importante, fazia tempo que eu estava esperando por ele. Ele trouxe muito conhecimento para nós e para a população. E esse vídeo vai ficar à disposição, né, no nosso canal do YouTube, que eu vou deixar, o canal chama Advogada Elane Souza, mas está lá também como Diário de Conteúdo Jurídico, como é a nossa página, né, no Facebook, e também o Diário de Conteúdo Jurídico, blog e Diário de Conteúdo Jurídico, o Jus Brasil também é Diário de Conteúdo Jurídico. Ele vai estar lá, a gente vai transcrever, no caso, e colocar algumas coisinhas a mais, entraremos em contato posteriormente com o doutor Marcondes, e simplesmente é só agradecer mesmo a todos a participação, e foi ótimo, eu adorei estar aqui com todos vocês, tá bom? Vitor não apareceu antes, olá, Vitor, né, que parece que tá... Meu amigo Vitor Pascareta. Então, um beijo, gratidão a todos. Vocês podem ver depois gravado aí. Gravei tudo. Gravou também? Gravei. Que legal. Que legal, então. Vou pelo computador. Ok. Um abraço, então, Marcondes, depois a gente, doutor, entraremos em contato para mais detalhes, tá ok? Doutor Jean Carlos Lima da Bianco, meu mestre querido. Abraço, beijo, gratidão. Tchau, tchau. Tchau, bye, bye. Forte abraço para todos, professor Jean Carlos também. Amigo, abração, deixa eu ver. Tchau, Ana.
Beijão, Ana e Carolina. Tchau, Elane. Bom final de semana. Parabéns novamente Tchau, a Ana. vocês. Um abraço. Tchau, tchau. Marcondes, parabéns, viu, Maria? Não posso me furtar de dar os parabéns por essa aula que eu tive, não é minha área não, mas aprendi muito. Parabéns, realmente. Vamos continuar. Um abraço. Precisar de um mediador ou, né? Já sabe, mediador ou um árbitro já sabe, né, Joel? Valeu, minha gente. Boa